mais uma vez eu vou fazer a tiragem da mandala. Eu expliquei o método em outro vídeo, então eu vou pedir para que vocês primeiro assistam o vídeo, se você não assistiu, para depois fazer essa leitura aqui, que eu vou dar o exemplo aplicado ao Lenormand, tá certo? Então nós temos aqui um contexto. O consulente é um homem de 42 anos que está passando por uma fase de insatisfação aí com a sua carreira e ele tá querendo mudar de área, tá? Ele também está preocupado com a sua saúde, se sentindo que precisa de mais equilíbrio na sua rotina. E no âmbito pessoal, ele tem dúvidas sobre o futuro do relacionamento que parece bem distante e ele busca uma orientação sobre essas áreas e o que está por vir, né? Não vou entrar muito em detalhes, é mais para você entender como a gente pode aplicar o Lenormand dentro da mandala, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar em cada posição 2 cartas, tá? Então, a primeira carta, tema principal, e a segunda, o detalhamento. Só que isso geralmente se intercruza, tá? Eu vou seguir aqui a minha intuição, né? O que foi relatado aqui com o cliente, e já vou te trazer as informações. Na casa 1, personalidade, energia atual, nós temos os lírios e os ratos. Então, aqui nós temos o desgaste da paz, né? O consulente está buscando paz, mas ele está cansado emocionalmente, desgastado, né? Temos o rato, né, corroendo, apodrecendo isso. Então, há um conflito entre o desejo da tranquilidade e o estresse que ele está passando, que está corroendo ele. Então, ele precisa encontrar uma forma de reduzir essa ansiedade, né, para recuperar esse lírio, né? Paz, leveza, porque está bem cansativo. A casa 2, nós temos as finanças e os recursos materiais, peixes e raposa. Na área financeira, realmente requer atenção, porque a raposa, ela chama a atenção. O peixes, né, indica o fluxo de dinheiro, mas a raposa indica o alerta de possíveis problemas aí, pessoas manipuladoras, de ele cair em algum golpe, principalmente no trabalho, prestar atenção com os negócios, com os clientes que ele fecha. Então é o momento de agir com cautela e evitar aí investimentos arriscados, tá bom? Na casa 3, comunicação e as relações próximas, nós temos o pássaro e a torre. Então, aqui as interações estão aí, tem bastante ansiedade, tá? E isso faz com que ele se isole, tá? Até mesmo para ele poder lidar com tudo esse burburinho. É como se ele estivesse isolado numa torre, um monte de pensamentos na cabeça dele. Ele pode sentir que tem dificuldade de se conectar emocionalmente com amigos e familiares nesse momento, por causa dessa preocupação financeira. Então ele se isola. E aí, é claro, as pessoas vão interpretar outras coisas, né? Então ele se isola e talvez, por estar muito focado nessas questões internas, ele pode passar essa impressão de ser cura para as outras pessoas que vão responder de forma seca para ele, que pode dar, aí, principalmente na sua parceria, tá? No lar, família e passado, na casa 4, nós temos a árvore e a cegonha. Então, sim, exige um desejo de renovação no ambiente familiar, tá? A árvore simboliza essa estabilidade e crescimento, né? É uma família bem estruturada. E a cegonha, já falando, olha, tem estrutura, mas a gente tá para vir uma mudança muito bacana nesse lar, né? Pode haver aí uma possibilidade de reconstrução familiar, mudanças aí de casa, inclusive, né, de residência, algo que possa otimizar a sua rotina de trabalho, trabalhar, de repente, se mudar para um lugar mais calmo, tranquilo, ou perto do trabalho, ou trabalhar em casa, né, alguma mudança aí nesse âmbito. Na casa 5, criatividade, prazer e romance, nós temos o coração com jardim. Então, o consulente, ele tá, assim, aberto para viver aí de se reconstruir emocionalmente. Então ele tem sim sentimentos sinceros, ele se dedica para o relacionamento dele. O jardim, ele fala de socialização e encontros, então ele é um cara que socializa, é um cara que gosta de receber as pessoas em casa, ele tem esse aconchego social, vamos dizer assim, as pessoas mais próximas, né, coração e jardim. E se ele aqui, estando num relacionamento, ele vai começar a ele tá aberto, ele tá buscando reacender essa chama, só que ele precisa sair dessa torre, porque ele pode passar uma impressão estranha para a parceira dele. No trabalho, na casa 6, né, nós temos a montanha com o cavaleiro. Como ele quer ver o trabalho e saúde, eu li essa casa em conjunto, tá? No trabalho ele vai enfrentar sim obstáculos, mas o cavaleiro indica novidades, né? Aqui, solução a caminho. Então, são obstáculos difíceis, mas que ele vai superar, tá? E aqui na saúde, né? Eu fiz essa casa dúbia. Na saúde, nós temos sim alerta de que
a montanha tá falando de dificuldade, de cansaço. Imagina subir uma montanha, mas que isso vai ser resolvido, tá? E aqui é uma indicação de faça exercício físico, tá? Eu diria até que calistenia ou coisa do tipo, né? Que exercício que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas vai exercitar o corpo, tá? Porque o cavaleiro fala de músculo, né? De correr, montanha fala de coisas de mais impacto. Relacionamento, aqui nós temos anel e serpente. E sim, esse relacionamento amoroso tá complicado, nós temos aí um compromisso, então essa pessoa está comprometida, mas a serpente alerta de uma desconfiança. Eu vejo esse homem com muitos ciúmes, tá? Então é fundamental ele esclarecer o que tá acontecendo, tá? Para evitar rupturas, tá? Ali, porque eu vejo ele muito... Geralmente as pessoas leem, pode ter traição. Sim, pode ter, mas eu vejo mais desconfianças aqui. E aí a gente precisa sentar e conversar o que tá acontecendo, tá? Não estão sendo sinceros nesse relacionamento, tá? Esse isolamento dele pode fazer com que essa consulente, sei lá, de repente ela comece a pensar errado, comece já a serpentear por aí. Então é interessante não se fechar e conversar. Na casa 8, nós temos transformações e recursos compartilhados. Nós temos foice e lua. Então, sim, tem grandes transformações para vir, só que a foice é o corte rápido, né? Finais necessários, dolorosos. E a lua fala que essas mudanças, além de ser no emocional, ele vai ter um corte aí no seu reconhecimento profissional. Então, é um momento assim, de desapegar dessa situação, de pessoas que não fazem bem, e também abrir mão um pouco desse, eu preciso de reconhecimento profissional. Vai ter uma grande transformação na forma como ele é visto profissionalmente, tá? Que é necessário ele passar por isso. Ele precisa se renovar ali profissionalmente, porque a lua fala dessa, como ele tá falando que tá preocupado com a questão profissional, financeira, que estão interligadas, aqui é uma coisa pra gente se observar, tá? Mas sim, e outra coisa aqui, né? Foi-se lua também fala de sentimentos e emoções. Talvez ele realmente, na casa 7, nós temos uma serpente, ele se decepcione com a sua parceira, tá? Isso venha a acumular, ele já tá tendo muitas decepções. Na casa 9, nós temos espiritualidade, expansão, estrela e caminhos. A espiritualidade, essa conexão com o seu eu está em alta, né? Ele está muito olhando para si, para buscar uma orientação, né? A estrela representa a fé e a inspiração, apesar de tudo isso ele tem fé, tá? Enquanto aí o caminho, escolhas importantes que ele precisa tomar, tá? Para o seu próprio benefício. Então ele deve explorar aí novas práticas, eu digo espiritual, mas pode ser meditativa, contemplativa, né? Estrela você contempla, filosofias que possam te dar mais direção. Aqui nós temos os caminhos. Na casa 10, nós temos o status e carreira, navio e livro. Então a carreira tá realmente em transição, por isso tá toda essa densidade na lua, né, que a gente viu na casa 8. Então o navio, ele vai falar de mudanças significativas. Pode ser uma nova área, um novo emprego, ou até mesmo trabalhar remotamente para o estrangeiro. O livro vai indicar que o consulente precisa ainda adquirir conhecimento, senão ele fica para trás. A foice cortando a lua lá, tá falando, ele tá atrasado, o reconhecimento dele vai cair, porque tá tendo sim uma mudança. Então ele precisa correr ali e estudar. E navio e livro, eu poderia falar até que é idiomas ou algo, estudar mais a internet, porque navio fala de navegar pela internet. Se atualizar no meio digital e no idioma, tá? Se preparar aí para um novo caminho, senão realmente aquela foice ali vai acabar com ele. Na casa 11, amizades, projetos coletivos, sol e criança. Então ele tem bons amigos, que pode ser fonte de alegria. Então se ele tá mais depressivo, ele tem que sair da torre e ir lá com os amigos, bater um papo, né? O sol traz energia positiva, ele vai se recarregar. E a criança fala de começo, novos amigos estão para vir, né? Então aqui. Então é a indicação, sai da torre, né, que ele tá lá preso na torre, no meio dos pássaros ali, todo confuso, e vai participar de atividades coletivas, vai renovar sua energia, vai sair com os amigos para jogar a conversa fora, né? Nada muito sério, a criança ela brinca para que ele se renove, tá? E o sol vai trazer clareza para ele até.
Na casa 12, nós temos intuição e os desafios ocultos. Nós temos os trevos e a cruz. Então, o consulente, ele vai estar enfrentando, né, os desafios aí mais kármicos, espirituais, tá? O trevo indica pequenas oportunidades que podem aliviar as dificuldades representadas pela cruz. Dificuldade. A cruz também fala de escolhas erradas que fez no passado, escolhas inconscientes, tá? Então aí ele vai ter que rever coisas que ele não viu e ele deve confiar aí nessa intuição para superar essas provações e que esses aprendizados trazem aqui, tá? Então eu fiz uma leitura bem sucinta, tá bom? E de forma geral, né, o consulente está realmente numa transição e desafios em várias áreas da vida, tá? Embora o trabalho e os relacionamentos apresentam obstáculos, a oportunidade de renovação e crescimento no trabalho, que ele precisa se atualizar, e no relacionamento, ele precisa rever algumas coisas. Será que ele está com a pessoa certa? Será que ele deixou passar? Porque não existe, a pessoa mudou de repente. Ele deixou de ver coisas ali. Talvez os objetivos tenham mudado e ele precisa racionalizar e resolver. Seja ali alinhando novas perspectivas ou chegando a um término, tá bom? Então ele deve ali agir com mais cautela nesse momento de transição com as finanças, né? Porque momentos de transição, apesar de ser bacana, vai trazer primeiro um problema, uma dificuldade e depois vai começar a ascender. Ele deve também abrir as conexões pessoais, ele deve fazer mais amizade, mais networking, que a gente viu, tá? E aqui as mudanças estão acontecendo com o navio, não tem jeito e tem que se atualizar aí para não ficar para trás. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, tá? Não pude entrar em muitos detalhes para não identificar a pessoa. Tire aí os seus insights. Obrigada por me acompanhar até aqui. Namastê. Tchau, tchau.